Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo, na complexa e, fascinante história do Rio de Janeiro. Temos aqui um material bem variado, artigos acadêmicos, textos históricos, até umas discussões online, para ajudar a gente a traçar essa trajetória, da cidade. Exatamente. O nosso objetivo aqui é desvendar aqueles momentos-chave, né? As grandes transformações que moldaram o Rio como a gente conhece. Desde lá do comecinho até os desafios de hoje, as identidades, vamos ver como a cidade cresceu, mudou de status e como isso tudo ainda reverbera, né? Preparados? Então tá, vamos nessa. Bom, para começar, a gente tem que ir bem antes dos portugueses chegarem, certo? As fontes lembram que aqui já era habitado, vários povos indígenas. Tamoios, Guaitacás, Pures, Guaianás. A lista é longa. Sim, e é um ponto importante que uma das fontes levanta. Essa ideia de descobrir. É complicado usar esse termo, né? Afinal, a terra já existia, os povos já estavam aqui. Com certeza. Mas aí chegam os portugueses. O que atraiu eles inicialmente? Olha, o interesse inicial foi muito forte por causa do pau-brasil. Era abundante aqui na costa fluminense, uma riqueza muito visível, né, como detalham as fontes tipo da Wikipédia e do Multirio. Só que eles não estavam sozinhos nessa. Ah, é? Quem mais estava de olho? Os franceses. Eles também viram potencial aqui e chegaram a montar uma colônia, a tal da França Antártica, bem na Baía de Guanabara. Imagina a disputa. E é aí que entra o Estácio de Sá, então. Exato. Em 1º de março de 1565, ele funda a cidade, São Sebastião, do Rio de Janeiro. O objetivo principal, segundo os registros, era bem claro: tirar os franceses dali e garantir o domínio português. A localização da Bahia era, estratégica demais para deixar passar. Faz sentido. E a partir daí a cidade começa a crescer em importância. Começa. Primeiro com cana-de-açúcar, né? Seguindo aquele modelo colonial que a gente conhece. Mas o grande salto mesmo, a virada de chave, foi a descoberta de ouro e pedras preciosas lá em Minas Gerais. Isso no finalzinho do século XVII, começo do XVIII. Ah, Corrida do Ouro. E o Rio? O Porto do Rio virou o ponto central, o principal corredor para mandar essa riqueza toda para Portugal. E não só isso. Era também por onde chegava um monte de produto manufaturado da Europa e, o lado mais trágico, né, por onde chegavam milhares e milhares de africanos escravizados. Mão de obra forçada que era essencial para as minas e para a própria cidade que estava crescendo muito. Então, a importância do Rio nesse começo estava muito ligada a algo externo, né? A riqueza de Minas. Exatamente. Essa centralidade econômica ficou tão grande que, em 1763, tomaram uma decisão administrativa crucial. A capital da colônia saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro. Isso consolidou de vez o papel do Rio no Brasil colônia. Ok, avançando um pouco, 1808. Esse é um ano marcante, né? A chegada da família real portuguesa. Nossa, marcante é pouco. Foi uma virada de chave, espetacular. Eles estavam fugindo do Napoleão, né, na Europa. E o impacto na cidade foi, colossal, não tem outra palavra. Colossal como? O que mudou na prática? Foi uma transformação radical. Pensa bem, uma cidade colonial, relativamente pequena, de repente, vira a sede de um império europeu. A população, segundo as fontes do Multirio, simplesmente dobrou. Chegou rápido a uns 100 mil habitantes. Um fluxo enorme de portugueses, outros europeus. Imagina a confusão e a adaptação. E a cidade teve que se mexer. Fisicamente, administrativamente, foi um verdadeiro canteiro de obras. Construíram chafarizes para tentar resolver o problema da água, começaram a calçar as ruas, abrir avenidas novas, instalaram iluminação pública, os primeiros lampiões. Fiscalização de mercados, matadouros, ficou mais rigorosa. Até a aparência da cidade mudou. Mudou muito. As casas ganharam um estilo mais europeu. Janelas com vidro, jardins, uma influência inglesa bem forte que as fontes mencionam. E surgiram instituições super importantes. A Intendência Geral de Polícia, para tentar organizar e controlar a cidade.
o Real Horto Botânico, que é o nosso Jardim Botânico hoje, a Biblioteca Real, que deu origem à Biblioteca Nacional, a imprensa régia, aí começaram a circular jornais, livros, e as primeiras escolas formais também. E a vida social? Com a corte aqui, deve ter ficado mais agitada. Muito mais. A Rua do Ouvidor, por exemplo, virou o ponte da elite, o centro da moda, do comércio de luxo, modistas francesas, joalheiros, confeitarias chiques, tudo ali. E as mulheres da elite, que antes ficavam mais em casa, começaram a circular mais. Ir às lojas, passear, ir ao teatro. Tentavam replicar os costumes da Europa, sabe? Criar uma corte nos trópicos. Uma corte nos trópicos. Mas tinha um lado B nisso tudo, né? Sempre tem. E é fundamental não esquecer o que sustentava essa fachada toda. O trabalho escravo, imagino? Exatamente. As fontes detalham isso bem. A cidade dependia totalmente da mão de obra escravizada. Era onipresente. Tinha os chamados negros de ganho. Eles faziam de tudo nas ruas. Vendiam coisas, carregavam peso, eram artesãos e tinham que entregar parte do dinheiro para os seus senhores. E os negros de aluguel. A força de trabalho deles era literalmente alugada para outras pessoas. Que realidade brutal. Gerava tensão, imagino. Muita tensão. Um medo constante de revoltas por parte da elite branca. Eles chamavam isso de haitianismo, sabe? Por causa da revolução escrava no Haiti, que apavorava os escravocratas daqui. E a resistência existia, claro. Os quilombos nas matas perto da cidade são prova disso. E depois da independência, teve alguma mudança administrativa importante para a cidade? Teve, sim. Em 1834, a cidade do Rio foi separada da província, virou município neutro, a capital do Império do Brasil, e aí a capital da província do Rio de Janeiro foi para Niterói. Outra mudança de status. Enquanto a cidade era essa capital imperial, o que movia a economia da província em volta? Aí veio o café. A província achou sua nova riqueza. Especialmente o Vale do Paraíba Fluminense virou o grande produtor de café do Brasil. Foi o motor da economia do Império por muito tempo. E aí surgiram aquelas figuras poderosíssimas, né? Os famosos barões do café. Bom, pulando para a República, 1889. O Rio continuou como capital. Certo. Agora como Distrito Federal. Isso, manteve status. E o início do século XX foi outra fase de transformações urbanas bem intensas. As reformas do Pereira Passos. Exatamente, início dos anos 1900, a época do famoso Bota Abaixo, uma intervenção super drástica no centro da cidade. Queriam modernizar, deixar com cara de Paris. Abriram avenidas largas, construíram prédios imponentes. Mas isso teve um custo social, você mencionou antes. Um custo altíssimo. Imagina, milhares de pessoas, principalmente os mais pobres que moravam nos cortiços do centro, tiveram suas casas demolidas, muitas vezes sem aviso, sem para onde ir. Uma higienização forçada, então. Basicamente isso. E, ao mesmo tempo, tinha o outro lado, as campanhas de saneamento do Oswaldo Cruz. Importantíssimas, foram cruciais para combater epidemias terríveis como febre amarela, varíola, que matavam muita gente na capital. Entendi. Então a cidade se modernizava, digamos, na marra, enquanto o estado do Rio, a antiga província, já enfrentava dificuldades. Exato. A economia do café no estado, lá no Vale do Paraíba, já estava em declínio desde o fim do Império. E a abolição da escravatura, em 1888, complicou ainda mais. Os fazendeiros daqui dependiam demais da mão de obra escravizada e tiveram muita dificuldade para se adaptar. E aí o Estado perdeu força. Perdeu influência política para São Paulo, que virou o novo centro do café, e para Minas Gerais, aquela política do café com leite, né? O Rio ficou meio à margem disso. Mas tentaram fazer alguma coisa, industrializar, talvez. Tentaram. Houve esforço, sim. Um marco foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, e isso nos anos 40, governo Vargas. Foi um passo gigante para a indústria brasileira, mas não chegou a reverter completamente o declínio do protagonismo econômico do Estado como um todo. E aí a gente chega em 1960. Outro momento decisivo. A mudança da capital para Brasília.
a 1960. Isso foi um baque enorme. As fontes mostram que foi muito mais que simbólico. Como assim? Quais foram as consequências reais? Foram profundas. O Rio perdeu a função de centro político do Brasil, um papel que tinha há quase 200 anos. Afetou a economia, claro, mas talvez o impacto maior tenha sido na identidade da cidade, sabe? E como ficou a situação administrativa? Para organizar isso, criaram o Estado da Guanabara, que é basicamente só a cidade do Rio. E essa perda de status iniciou uma fase complicada. Uma busca por uma nova identidade, uma nova vocação e, como uma das fontes que a gente viu aponta, ficou um certo sentimento de perda, de esvaziamento. E isso parece que ecoa até hoje em algumas conversas sobre o Rio. Mas as mudanças não pararam por aí, né? 15 anos depois, 1975, em plena ditadura militar. Veio outra decisão de cima para baixo: a fusão. Juntaram o estado da Guanabara, que era a cidade do Rio, com o antigo estado do Rio de Janeiro, que tinha Niterói como capital. E aí formou o estado que a gente tem hoje. E olha, isso ainda gera uma polêmica. Imagino. Por quê? Qual a grande controvérsia? É extremamente polêmico. Uma das fontes que a gente usou, um estudo da historiadora Marieta de Moraes Ferreira, analisa isso muito bem. A interpretação que ficou muito forte na época e que ainda se ouve muito, principalmente entre quem era oposição ao regime militar, Certo. é que a fusão tinha um objetivo político claro. Seria para enfraquecer a oposição, o MDB. O MDB era forte na Guanabara, com Chagas Freitas, uma figura popular. A ideia seria juntar com o interior, onde a Arena, o partido do governo, era mais forte. Diluiria o voto da oposição carioca. Mas essa era a única explicação? O governo não deu outros motivos? Deu sim, e é importante a gente apresentar essas diferentes visões, né? Sem tomar partido. O governo Geisel e alguns setores empresariais defendiam a fusão com argumentos mais técnicos, geoeconômicos, falavam em resolver problemas financeiros que os dois estados, Guanabara e Rio, tinham separados, criar um estado unificado mais forte economicamente, para equilibrar a federação com São Paulo e Minas. Entendi. Mas a análise da Ferreira sugere que talvez não fosse só isso, né? Que o governo sabia dos riscos políticos. Exato. O interessante no estudo dela, e ela usa documentos da época, tipo relatórios do SNI, o Serviço de Inteligência, é que o governo militar parecia ciente do risco que a fusão trazia para a Arena, o partido deles. E o mais curioso é que, no fim das contas, parece que o tiro saiu pela culatra. A fusão acabou fortalecendo o MDB no novo estado e não a Arena. E a questão da identidade? Tentaram criar uma nova, o tal Flu Carioca. Isso. Tentaram emplacar essa identidade flu-carioca, misturando fluminense com carioca, mas assim, não colou, teve muita resistência. A identidade carioca estava muito ligada àquele passado de capital, sabe? A um certo prestígio. Para muita gente na cidade do Rio, a fusão foi mais uma etapa daquele esvaziamento que a gente falou, mais uma perda de status depois de Brasília. Então o projeto da fusão não deu muito certo nos objetivos principais. Pela análise da Ferreira, parece que não. Não criou aquele polo econômico super dinâmico que se esperava e também não conseguiu criar uma identidade unificada forte. E essa frustração, esse sentimento de perda, acabou virando um terreno fértil para discursos políticos pela desfusão. Volta e meia isso aparece, principalmente em eleição. Olhando para as últimas décadas, a história do Rio parece continuar nessa linha de altos e baixos, né? Totalmente. Tivemos momentos de grande projeção internacional. Jogos Pan-Americanos de 2007, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016, eventos que trouxeram muito investimento, colocaram a cidade no centro das atenções mundiais. Mas, ao mesmo tempo, os desafios continuam enormes. Enormes e estruturais. As fontes são bem claras nisso. A segurança pública é um problema crônico, né? Níveis de violência altíssimos, chegou ao ponto de ter intervenção federal na segurança em 2018. Tivemos crises de saúde sérias também, como aquela epidemia de dengue em 2008, mostrou a fragilidade do sistema. E a parte financeira e política do Estado também passou por maus bocados? Nossa, passou e ainda passa. Crises fiscais gravíssimas, atraso de salário de servidor,
serviço público precarizado. Isso afeta a vida de todo mundo. E, infelizmente, a gente vê uma sequência de escândalos de corrupção, né? Envolvendo os últimos governadores, Sérgio Cabral, Pezão, Witzel, que sofreu impeachment. Isso abala demais a confiança da população na política, na gestão. E toda essa situação complexa acaba gerando um debate sobre as causas, né? A gente viu até uma discussão online sobre isso. Se a culpa é mais dessa herança histórica, da perda da capital, da fusão, ou se é mais da má gestão da corrupção mais recente. Esse é o debate que fica. E essa frustração histórica aparece até nessas conversas, tipo no Reddit que você mencionou. Alguns lá argumentam que essas perdas históricas de status, de receita, causaram um dano estrutural que dura até hoje. Chegam a falar em compensação federal. Outros, tanto lá quanto em análises como a da Ferreira, botam mais peso nos problemas recentes. Décadas de corrupção, má administração, seriam os principais culpados. Então as fontes mostram essas diferentes leituras, né? Exato. O que fica evidente é isso. Uma cidade, um estado, com um passado incrível, glorioso em muitos aspectos, mas também muito complexo, com traumas, com decisões impostas, e que hoje tenta encontrar seu caminho no meio desses desafios todos, que são bem persistentes. Ufa, foi uma viagem e tanto, hein? Pela história do Rio de Janeiro, séculos e séculos, desde território indígena, passando por entreposto colonial, centro de poder na mineração, capital do Império, da República, Distrito Federal, depois o Estado da Guanabara, essa coisa única, até chegar nesse Estado unificado de hoje. É uma trajetória realmente singular no Brasil. É sim. E para a gente fechar, talvez deixar uma provocação para quem nos ouve refletir, com base em tudo que a gente viu nas fontes, pensando nessa história tão particular do Rio, né? Tão marcada por forças que vieram de fora, a exploração colonial, os decretos do rei, a mudança da capital decidida lá longe, as imposições da ditadura, mas também marcada por suas próprias coisas internas, os ciclos econômicos daqui, as brigas políticas locais, os problemas sociais que parecem não ter fim. Certo, aonde você quer chegar? O destino de um lugar como o Rio é realmente determinado por essa bagagem histórica toda, esse peso do passado, e quanto pode ser de fato mudado pelas escolhas que são feitas hoje, pelas ações ou até pelas omissões do presente. Uma pergunta e tanto complexa e que com certeza continua aberta. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise da história carioca e fluminense. Até a próxima.